Sou o professor Márcio, isso, e vamos dar início a mais uma correção das atividades. PET 1, semana 4, oitavo ano do ensino fundamental. Número 1. Então vamos juntos. O número 1 fala assim, acompanha o enunciado comigo aí. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Aí pergunta, qual é a área desse terreno? Tá? Observe que esse terreno ele tem a figura regular de um trapézio. Então quer saber a área de um trapézio? Ele tem a base maior, a base menor e a altura. Gente, muito tranquilo. Aí nós só aplicar a fórmula, aplicação de forma direta. Ó. Como é que fala que é a área do trapézio? Que é a base maior mais a base menor, somada, multiplicado pela altura, dividido por 2. Me dá direto a área. Vamos calcular então? Porque olha só, eu tenho a base maior. Quanto que vale a base maior? 34. Então vamos calcular aqui, ó. Então a área será 34 maior mais a menor. Qual que é a menor? 10. Ok? Ok, fecha parênteses, vou somar, multiplicar pela altura. Observa que não é altura inclinada, não. A altura ela é perpendicular à base. Nesse caso aqui, 16. 16, tudo isso sobre 2. Ó, a fórmula diz 2. Ponto. Agora eu tenho que somar esse parêntese, é a primeira operação que eu tenho que fazer, então tem que a área é igual 10 com mais 34, 34 com mais 10, 44, vezes 16 dividido por 2. Só que antes de multiplicar e dividir, eu posso simplificar. Lembra, qualquer operação antes de fazer eu posso simplificar para ficar mais fácil. Olha só, vamos dividir por 2 o 8, o 16 que dá 8. Perfeito? Fica mais fácil multiplicar 44 por 8. Quando eu faço isso, 44 vezes 8, a minha área vai dar 352 metros quadrados. Tenho essa alternativa? Tenho. Letra D, ó. Fácil, né? Vamos para o próximo? Próximo. Então, a número 2 diz assim, um marceneiro deve fazer uma cruz como a figura, ok? Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Ou seja, vamos ter que calcular a área também dessa cruz. Ó, podemos então dividir aqui em dois momentos. Vamos colocar aqui a parte maior, ó. Chamamos aqui uma figura, seria a figura 1, ok? Essa figura 1, ela é um retângulo. Conhecemos também a fórmula de uma figura regular de um retângulo. Como que é a área então? Veja só. Então vamos lá. Solução. Vamos calcular então o primeiro, vamos chamar isso aqui de número 1, a área do primeiro. E somar as duas áreas. Então vamos chamar a área do primeiro. Essa área do primeiro, ela é um retângulo, ok? Qual que é um retângulo? Um lado vezes o outro, comprimento vezes altura, um lado vezes o outro. Qual que é um? 1 vezes, eu conheço ela toda aqui, ó, 5 metros. Então, ou seja, como é que vai ser essa área do primeiro? 1 metro vezes 5 metros. Ou seja, 1 vezes 5, 5, m vezes m, m ao quadrado. Então, já conheço, tem 5 metros quadrados. Agora eu vou calcular esta área. Mas observe que ela não é toda não, porque já foi calculada essa parte aqui, ó. Ó, o centro dela já foi. Falta só essas duas pequenas áreas, ok? Que ela é um quadrado, ó, 1 por 1. Obviamente que também que 1 pela mesma largura, 1 por 1. Então tem essa área 2, que eu vou chamar aqui, ó. Essa área 2, como que é a área 2? Veja só. Então vai ser, eu tenho duas áreas que são 1 por 1, ó. 1 metro por 1 metro, ok? Então eu tenho 2 que multiplica 1 vezes 1, 1, porém metro quadrado, ok? Então, ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 metros quadrados. Simplesmente somar as duas, eu vou pegar, ou seja, ó, duas assim, já tem essas duas que eu multipliquei por 2, então é chamado uma área. E a outra área, que é a de cima, que é de 5. Então, 5 mais 2, 7 metros quadrados. Essa será a quantidade de madeira que o marceneiro vai precisar, ok? Vamos? Vamos juntos? Vamos para o próximo. 3. O exercício número 3 diz assim, observem
Observe as cenas a seguir. Então tem várias cenas, A, B, C, D, E, F, G. Tem várias, tá? Vamos lá. A primeira cena, que é a letra A, diz assim: essa caixa tem 37 centímetros de altura. Alguém está medindo lá com uma trena. 37 centímetros. A cena B diz assim: esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. Tem uma cena da pessoa medindo com o palmo. Agora não é mais com a trena, e sim com o palmo. A cena C fala assim: há uma criancinha brincando, tampando lá e está contando, né? 1, 2, 3, 4, e a outra gritando: conta até 60 para a gente se esconder. Essa é a cena. E a cena D tem, né? Tem uma pessoa dizendo assim: para fazer essa receita, preciso de um copo com água morna. Só que na cena ela tem dois copos bem identificados, um bem maior que o outro. Então essas são as cenas A, B, C e D. Então vamos aos questionamentos. Letra A. A letra A diz assim: se uma outra pessoa medir a altura da caixa da cena A, utilizando a mesma trena que Caio, ela encontrará a mesma medida que Caio encontrou? Sim, lógico que sim, vai encontrar. Por quê? Porque a trena que está sendo utilizada nessa cena, a trena é uma medida padronizada. Em qualquer lugar, usada por qualquer pessoa, medindo 1 metro pela trena, vai ser sempre 1 metro em qualquer lugar. Então, sim, por ser uma medida padronizada. Tá entendido então? Trena é uma medida padronizada. Se eu usar uma trena e medir 1 metro, vai ser 1 metro. Se você usar medir 1 metro, vai ser sempre a mesma medida, 1 metro. Mas aí vem a cena B e fala assim: na cena B, se Ana medir o pano utilizando seu palmo, encontrará a mesma medida que Vicente encontrou? Aí não. Letra B, não vai encontrar. Por quê? Porque o palmo não é uma medida padronizada. Sim, o palmo depende do tamanho da minha mão, da mão do outro. Aí já não é padronizado. Por isso que ela pode encontrar mais palmos ou menos palmo. Perfeito? Então, ou seja, não por não ser uma medida padronizada. Isso mesmo, é o contrário. A outra sim, porque a trena é padronizada. O palmo não é padronizado, ok? Não padronizado. Não é medida padronizada. A cena C, tá? Onde eu tinha lá as crianças contando, 1, 2, 3, aí pergunta assim: na cena C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem, da brincadeira, do tempo para outro se esconder, a contagem seria maior ou menor do que a contagem feita por André? Depende. Depende. Eu não posso afirmar que vai ser nem maior e nem menor, porque depende do ritmo da contagem. Isso. Se eu contar rápido, 1, 2, 3, 4, o outro contar 1, 2. Então depende do ritmo. Isso. Depende do ritmo da contagem. Isso mesmo. Então depende do ritmo da contagem. Não tem como afirmar vai ser maior ou menor. E a cena D vem assim: a cena D. Qual dos copos William deveria utilizar na receita? Não tem como saber. Não tem como saber. Porque eu não sei, a receita também não é uma medida padronizada. Quando eu falo lá, um copo de água, eu disse o tamanho do copo. Se eu falar um copo de 200 ml, tudo bem. Mas aqui não disse um copo. Então, não sei qual que ele vai usar, se é maior ou menor. Ok? A letra E, né? A letra E diz assim: a cena E, a quantidade de água nos galões está sendo medida em uma unidade de medida padronizada. Porque essa cena E está dizendo assim,
só temos mais esses galões de 5 litros. Então, ou seja, pergunta se vai ser a mesma, né? Sim, sim. Por quê? Porque o litro, ele também é uma medida padronizada. Em qualquer momento que eu medir, se eu fizer a medição de 1 litro aqui, 1 litro ali, será sempre 1 litro. Não existe um litro menor que o outro. Sim, pois a medida em litros é padronizada, né? Padronizada. Ou seja, o litro, a medida em litro, ela é a medida padronizada, ok? A cena F fala assim, ó, tem 2 crianças, né? E uma falando para a outra assim, ó, a primeira cena vai durar 8 minutos. Então vem a pergunta. Na cena F, que nós acabamos de fazer aqui, né? Se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Também não. Nesse caso, não. Por quê? Porque o tempo estipulado em cronômetro, ele é uma medida padronizada. 8 minutos em casa, 8 minutos na rua, 8 minutos no trabalho, será sempre 8 minutos. Não, porque, né? Porque o tempo, né, é uma também medida, né, padronizada, ok? Padronizada. Não vai variar. Eu cronometrei 8, agora eu passo para você, agora vai cronometrar 8 agora. Agora é a sua vez. Será sempre 8 a mesma quantidade, o mesmo espaço de tempo. Tempo é uma medida, é uma medida padronizada. Vem a letra, né, a G. O que está dizendo a G para nós aqui? Ó? O que tem aqui? Existem 2 pessoas dentro de uma quadra, né? Vê que é uma pessoa adulta e uma criança. Aí fala assim, ó, esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Isso é a pessoa maior falando. Aí vem a pergunta, que diz assim, se Paulo medir o mesmo lado da quadra que Esther, usando seus pés, Paulo é uma criança, tá? A medida será a mesma? Não. Não será a mesma, tá? Por que que não será a mesma? Será maior ou menor? Vai ser maior. Por que maior? Tá? Quem vai ser maior? De Paulo ou de Esther? Maior de Paulo, tá? Maior de Paulo. Por que que é maior de Paulo? Tá? Aí vem a pergunta, por quê? Tá? Então fala, as medidas vão ser iguais? Não. Quem vai ser maior? Paulo ou Esther? Maior de Paulo. Por quê? Porque ele, por ser uma criança, os pés dele é menor. Então ele vai gastar mais medida em pés para dar o tamanho que Esther mediu. E pés não é uma medida padronizada. Então, porque os pés são menores, ó. Então, porque seus, né, pés são menores. Opa, subindo aqui, ó. Porque seus pés são menores, ó, então vai gastar mais medida em pés. E por último, né, tem a letra H, que a letra H diz assim, quais das cenas utilizam medidas não padronizadas? Gente, simples, né? Não, o caso não é a cena A porque tinha uma trena, tá? As não padronizadas, nós já listamos, é só a gente olhar aqui agora, né? Que no meu caso foi a cena B, a cena C, a cena D, cena F, tá? E por último, a última cena que acabamos de ver, a G, porque a G utiliza pés também. Pés não é uma medida padronizada, né? Ok? Fácil, hein? Ó, já terminou a lista. Curtinho, né? Próximo agora será só o PET 2, hein? Então até lá, galera.